Olá, aqui é a Vera Corrêa. Gente, eu já ia dormir, mas eu comecei a ler a Bíblia, a minha Bíblia da mulher. Essa Bíblia ela é maravilhosa e eu gosto muito de ler sobre família, filhos e a importância da disciplina, do aconselhamento. Então, eu gostaria de falar para vocês sobre, nesse momento, a disciplina sobre filhos, a importância da disciplina. Quando você tem seus filhos, você vai educá-los de uma maneira que agrade a Deus. Você precisa observar, desde que você ganha seu bebê, o jeitinho dele, a natureza, se ele grita, se ele chora muito, se ele é calminho, se ele é pacífico, se ele mama com muita pressa, se ele mama devagar. Olha a mãozinha dele, se ele coloca a mão em você, se ele fica com a mãozinha fechada, se ele fica... olhar se ele chora à toa, se é uma cólica, se você acolhe ele. Tem gente que fala, deixa chorar até parar, não faça isso. Pega o seu bebê, coloque o seu bebê no colo, diga para ele que você ama, agrada. Eu sempre fui de pegar meus filhos no colo. As pessoas criticavam, porque eu deixava todo o meu serviço e pegava meus filhos no colo. Peguei a Rosiane, peguei o Tiago, peguei a Maiara, peguei a Tamir e pego meus netos. Quando os meus netos estão chorando, eu falo, vem cá, eu não posso pegar, estou com dor nas pernas, vem no meio da minha perna, sente meu coração, abraço, beijo, oro, coloco a mão na cabeça, falo para ele, você é de Jesus. Jesus está aqui com você e com a vovó. Se tiver meu esposo, eu falo, está com o vovô. Se tiver uma tia, eu falo, está com a titia. E vou orando, vou acalmando aquela criança. Porque o nosso coração batendo no ouvidinho daquela criança, desde bebê, a criança vai tendo credibilidade, que tem alguém para proteger. E o que eu gostaria de dizer é que você tem que prestar atenção no choro, no gesto, em tudo que aquele bebê faz, até mesmo nas birras, nos gritinhos. Eu tenho 4 netos, né? São 3 meninos e uma menina. E eu presto muita atenção desde que eles chegam do hospital. Meu neto mais velho sempre foi muito quietinho, muito bom, menino calmo. Só que depois veio a Helena. A Helena já é mais agitada, fala alto, é uma menina assim diferente. Depois veio o Miguel. O Miguel gritava um tempão quando ele queria uma coisa, não sabia se expressar. E eles vão melhorando, porque a gente vai estudando a vida deles, vai olhando. Aí a gente, como vó, fala, você poderia levar ele no médico, no psicólogo e tal, resolver, e as filhas vão aprendendo com a gente. Então você, vovó, você, mamãe, que está um pouquinho mais à frente, ajude as que estão chegando agora, porque elas perdem a paciência de ver tanto choro. Eu conheci uma moça quando eu viajei, que eu agradei a nenê dela, e ela falou, essa menina é uma chata, essa menina é uma chorona, essa menina é isso, essa menina é aquilo. Eu falei, mas é tão linda sua filha, que gracinha. Quanto tempo ela tem? 1 ano e meio. Menina chata, chora o tempo todo. E falou daquela criança. Eu falei, mas ela é só uma bebê, tenha paciência, ela vai melhorar. Pede graça a Deus. Ai, não consigo, não tenho paciência. Fazia tanta careta que eu falei, nossa, como ela consegue fazer tanta careta e falar tão mal da sua bebê, que é um pedacinho dela, uma partícula da gente. Nossos filhos, nossos netos, nossos sobrinhos, eles têm nosso DNA, eles são um pedacinho da gente. Temos que amar, temos que acolher. Se acolhe na oração, se acolhe de perto, se acolhe de longe, orando, intercedendo, pedindo, chorando, fazendo leituras. Pega a Bíblia de criança, leia, mostra figuras. É isso que as crianças precisam, de amor, de atenção. E Deus vai trabalhando, o Espírito Santo vai trabalhando, as crianças vão se acalmando. Também eu quero dizer para vocês que nós temos aqueles filhos que são mais espertinhos, que nos enganam, que nos ilude. Aí faz arte, quando a gente fala, por que você fez isso? Aí tem um que fala assim, amanhã minha mãe está de folga. Aí você fala, não é isso que eu estou falando. Por que você fez isso?
Aí a criança enrola, enrola, mas fala. Aí, em vez de você gritar, dar uma bronca, você fala assim: então, Papai do Céu não gosta que você faça dessa maneira, que você responda para o papai, para a mamãe, que chama de feio, de bobo. Todas essas coisas que eles aprendem na internet, eles acabam replicando, né? Mas nós, com a sabedoria de Deus, que diz a mulher sábia, edifica. O que é edificar, né? Edificar é colocar a casa numa rocha, que é Jesus. Então aqui é Jesus e a nossa casa vai ser construída nessa rocha, né? Na oração, na sabedoria, no conhecimento. Qualquer dia eu vou fazer uma palavra sobre o que eu gosto muito, que é edificar o seu altar em camadas, tá bom? É lá em Juízes, quando fala de Gideão. É uma palavra maravilhosa que eu gosto há muito tempo. Mas aqui hoje nós estamos edificando com palavras, com carinho, com sobriedade. Temos que ter sobriedade. A ira nos deixa embriagado, mas nós não podemos nos embriagar, porque um embriagado não pode transmitir algo com excelência. O embriagado, ele não está sóbrio, ele fala qualquer coisa que vem na hora da ira. Não é embriagado de bebida, mas sim de ira, que eu estou dizendo. Quando você está irado como uma criança, você fala tantas palavras ruins que você nem percebe. Quando alguém fala, você falou isso e isso, você diz, não, eu não falei. Mas era a embriaguez da ira. Peça graça ao Senhor para não ser embriagada na hora das suas decisões com seus filhos. Nós temos também aquela criança que não nega o que ele é. Ele é daquele jeito, ele não tá nem aí. Ele grita no mercado, ele grita em casa, ele grita na igreja. Eu tenho um assim na minha família. Só que agora ele está uma graça, ele está melhorando, ele não está gritando como antes, ele está conversando. E quando ele tem uma confusãozinha ou alguém briga com ele, eu pego ele e falo assim: vem cá, meu filho. Pode falar para a vovó o que está acontecendo, eu vou ajudar você a resolver. Aí ele começa a falar aos poucos. Então, essa graça quem dá é Deus para nós ajudar a nossa família. E aí, essa criança vai sendo trabalhada com o nosso bom trato, como diz em Tiago 3:13. Se você é inteligente, mostre pelo seu bom trato. Tenha um bom trato para com a sua família, dê o melhor para a sua família. Às vezes a gente fica falando para os outros assim: ai, eu te amo, ai, você é maravilhosa, ai, você é um doce, ai, você é uma princesa. E a sua família? O que você diz para a sua família? Diga para os seus netos: você é um príncipe, você é um menino maravilhoso, você é de Deus, você é uma bênção. Diga para a sua família, para a sua neta, para a sua filha, para o seu genro, palavras que edificam, tá bom? E também nós temos aquele neto ou aquele filho que ele sempre está no mundo da lua. E faz as coisas. Eu era o mundo da lua. Eu apanhava tanto e eu falava assim: nossa, eu não sei porque eu apanho tanto, tanto, tanto. O ano tinha 365 dias. Eu apanhava 365 dias, sem mentira. O pessoal da rua que eu morei fala: você era terrível. Só que eu não sentia que eu era terrível. Eu fazia tanta arte, tanta arte, tanta arte. E aí, quando meus pais chegavam, os vizinhos falavam: a velhinha fez isso, a velhinha fez aquilo. Aí eu apanhava de cinto, eu apanhava de vara, eu apanhava de fio de ferro. Era de tantas maneiras que hoje eu até falei para minha filha, né? Filha, meu pai, ele me batia para mim ficar melhor, porque foi o que ele aprendeu. Mas quando eu lembro do meu pai, eu amo tanto ele. Ele me dava prestígio, ele me dava colarzinho de coco que o homem vendia, um coquinho pra gente comer. Ele me dava um chicletinho, tudo escondido. Minha mãe não gostava que dava, mas meu pai era tão amoroso que ele dava. Minha mãe era amorosa, mas a minha mãe era um pouquinho mais segura para pagar o conserto do carro, para pagar a prestação do terreno, para pagar a prestação da casa. E meu pai já era um pouquinho mais mão aberta. Então eu tenho um amor tão grande quando eu lembro do meu pai, aquele homem enorme, enorme, grandão, e minha mãe pequenininha, né? Mas foi tudo ignorância daquele tempo. E também, gente, a gente quando a criança ela é muito assim
teimosa, né? A gente tem que falar para ele assim: olha, se você não obedecer, vai ter consequências. Aí a consequência vai ser você refletir. Você vai ficar aqui pertinho de mim, você vai refletir no que você fez, que você entristeceu a vovó, que você entristeceu a mamãe, papai do céu. E a criança, ela vai tomando consciência do que é certo e que é errado. Porque eu tenho um neto que ele fala assim para minha neta: a gente tem que obedecer a avó, porque todos os nossos erros trazem consequência. Se a gente pular, a gente pode se machucar e ainda levar uma bronca. A consequência é machucar e levar bronca e às vezes refletir. Olha, fez 4 anos agora e já tem consciência. Isso é muito bom, levar a criança a ter consciência que todas as suas atitudes e seus atos trazem consequências, certo? Tem aquele filho que ele é uma criança obediente. Esse aí também sofre um pouco, porque a minha filha primogênita, ela fala assim: eu já nasci obediente, não sei, eu nasci assim, obediente. E só que depois, quando virou 4 filhos com ela, né? Ela fala assim: eu tinha aquela incumbência de querer ensinar meus irmãos a fazer certo e ficava pesado para mim, porque eu tinha que estar sempre fazendo certo. Então, o filho, assim, às vezes o primogênito é o que mais gosta de fazer certo, ele sofre um peso. Então, nós temos que estar sempre prestando atenção para não colocar peso, porque a gente acaba errando, né? Tudo, você tem que ser igual a sua irmã. Olha, sua irmã não faz isso, sua irmã é sincera, sua irmã não engana. A gente erra. Errei muito, errei muito. Depois eu tive que pedir perdão para todos os meus filhos. Eu pedi perdão da minha filha mais velha, meu filho segundo, minha filha terceira e minha filha quarta. Todos eu fiz uma retrospectiva com eles e pedi perdão dos meus erros. Eles me perdoaram, as marcas ficaram, mas pelo menos eu me senti mais confortável, né, de pedir perdão assim por muitos erros que eu não queria ter cometido, porque você criar 4 filhos, você erra, principalmente quando você não vai a um psicólogo, você não tem alguém que te orienta com sabedoria, tudo fala assim: esse aí tem que apanhar, esse aí precisa ficar de castigo não sei quanto tempo, esse aí não sei o quê. E acaba que sua cabeça já está cheia de problemas, você com pouco dinheiro, você com mantimento escasso, você com roupa escassa. Um ia para a escola e esperava o outro no portão para trocar o estojo. Olha, gente, hoje eu tenho caneta para mim de todo jeito. Olha, gente, eu tenho caneta de todo jeito. Eu tenho agenda, eu tenho cadernos. Meus filhos tinham um estojo para 2 e um esperava o outro no portão. Um tênis para 2 e às vezes um moletom cinza para 2. Foi muito difícil, mas hoje está uma bênção. Cada um tem a sua vida, a sua casa, seu casamento, carro, apartamento. Deus deu vitória para todos. Temos que ensinar nossos filhos a buscar a Deus, né? O Criador do céu e da terra, e lutar para vencer. Cada filho é único. Cada filho é um filho, cada filho é um ser humano, é um indivíduo. Não adianta eu querer tratar um filho igual ao outro e falar com ele igual. Cada um eu tenho que falar com ele conforme a sua necessidade. E o outro filho não tem que ficar com ciúme ou querendo fazer cobrança. Entenderam? Ame todos iguais. Mesmo aquele que dá mais trabalho, ame ele, ore por ele, interceda, abraça, beija. Fala que Deus é o pastor da vida dele. Porque o Senhor é aquele Deus que, quando o filho pródigo saiu de casa, ele trouxe aquele filho e ele abriu o coração daquele pai para receber aquele filho com amor. O pai aguardou aquele filho e aquele filho foi até o pai. O pai não foi até ele, mas ele veio até o pai. Por quê? Porque ele gastou tudo que ele tinha, sentiu falta do pai e o pai não rejeitou. Não rejeite seu filho por nada, nem por vida que tenha opção sexual, nem por droga,
nem por ser uma jovem que ficou grávida. Não rejeite. Ame, ame, ajude. Se precisar de roupa, dá. Se precisar de um tênis, dá. Se precisar de um dinheirinho, um shampoo, o que precisar dentro da sua condição, ajude seu filho, sua filha. Porque você vai estar fazendo um gesto de amor. Também eu gostaria de falar que nós temos que pedir perdão para Deus de tudo que nós fizemos de errado. E Deus nos perdoa e o Espírito Santo nos traz a paz. Até anotei aqui, João 14, 27. Deixo-vos a minha paz vos dou, não como o mundo vou-la dá. A paz que Jesus nos deixou é diferente. E a paz de Jesus não é ausência de problemas, mas uma tranquilidade interior inabalável. Essa paz, quando você está passando por um problema muito grande, você pega a sua Bíblia, você lê, você ora, você busca Deus e você fala: Senhor, eu estou precisando de saber usar essa paz que o Senhor falou. Essa paz eu vos dou. Quando alguém te dá alguma coisa, é para você usar. Então vamos dizer que a paz que Jesus nos dá é isso aqui. Aí Jesus falou assim: a minha paz eu vos dou. Olha só, tá vendo? A minha paz eu vos deixo. Primeiro, ele falou assim: eu deixo com você. Depois ele falou: eu deixo, mas eu te dou. Então, é dada essa paz. Aí você pega a paz e deixa ela lá no cantinho. Ai, Senhor, me dá paz, me dá paz. Ele fala assim: eu já deixei. E depois eu já falei: eu te dou. Não como o mundo te dá, mas eu te dou a minha paz. E essa paz, ela excede todo o nosso entendimento. Olha que coisa linda. Ela transborda em nossa vida. Então, quando ele falou: deixo, use a minha paz. Use a minha paz. Olha, usa ela. Vamos dizer que aqui é a paz. Usa ela. Usa ela. Usa. Não deixe a paz num cantinho. Não. Ele falou que é para nós usar. E quando você começa a usar essa paz inabalável, ela transcende a circunstância. Tudo está dizendo assim: não vai dar certo, seu filho não vai vir para Jesus, seu filho não vai voltar. Gente, eu passei muitos anos fora da igreja e meu pai e minha mãe oravam por mim e diziam: você vai voltar, nem que for pelo amor nem pela dor, mas vai voltar. Ou pela dor. E eu voltei. Foi pela dor? Foi, mas eu voltei. Estou aqui servindo ao Senhor, dando glória a Deus, dando aleluia. A paz, ela nasce no meio da tempestade. Se você não estiver passando tempestade, você não precisa de paz. Mas quando você está passando tempestade, aperto, dor, doença, desprezo e tantas outras coisas mais, é aí que nasce a paz. Aquela paz que Jesus te deu, ela tem que aflorar nesse momento das circunstâncias difíceis. Aí você vai usar a paz. Você vai falar: eu acredito que Jesus está ouvindo minha oração, meu filho vai sair dessa vida, meu esposo vai ser transformado, a minha enfermidade não é minha, ela vai ser curada. Jesus tomou sobre si todas as nossas enfermidades, não é mesmo? A paz, ela é tão maravilhosa que ela tira a angústia, a injúria, e ela nos traz um vínculo maior com Jesus. Quando você tem paz, você fica perto de Jesus e vai falando: Senhor, eu quero ter a paz, eu quero usar a paz, eu quero dar glória. E aí você vai dando glória, a angústia vai saindo. Tem dia que eu estou na beira da pia, lavando uma verdura, eu falo: Senhor, eu fiquei alguns tempos sem paz. Quando eu estava na minha fase de 50 e pouco, eu falava: Senhor, não deixa eu entrar na minha velhice, ter que bater na porta dos meus filhos, porque eu não tinha paz. Eu pensava que eu ia passar falta de alimento, pensava que eu ia, assim, sabe, passar aperto. Mas o Senhor me deu paz e eu fui agindo conforme precisava. E hoje eu tenho o que é suficiente para manter a minha casa bem alimentada, minha família. E eu agradeço a Deus por tudo. Isso que é glorioso, né?
Também devemos ajudar os nossos filhos a reconhecer que Deus, ele é soberano e poderoso, e nós temos que dar exemplo para a nossa família que Deus, o Eterno, nosso Pai Todo-Poderoso, ouve as nossas orações, responde quando ele achar que deve, e ele responde às nossas orações conforme a sua vontade, porque ele espera nós demonstrar a nossa fé e a nossa confiança, né? Outra coisa que eu quero dizer é que educar o seu filho, quando fala a vara, não é pegar uma vara e bater como eu já fiz e muitos outros, né? Ou meus pais. Não. Devemos educar os nossos filhos e pegar a vara para corrigir de volta para o caminho. A vara, quando o pastor usa, é para pegar a ovelha e trazer ela de volta. Não é para ficar espancando, deixando ela toda machucadinha. Mas a vara, ela é para trazer ao rumo certo. Olha que palavra gloriosa que eu achei aqui na palavra de Deus, no livro de Provérbios, que está falando assim, que é para a vara que disciplina, ela é como símbolo de cuidado e preocupação dos pais. Deve ser usada apenas com amor. A vara ressalta a responsabilidade do indivíduo por suas atitudes, ações e reações. Então, a vara, ela ajuda a trazer a criança para dentro do caminho certo. E não é para espancar, porque correção que traz dor fecha o córtex frontal, a criança fica angustiada, ela pode te obedecer por medo ali, mas quando ela estiver sozinha, ela não vai obedecer. Então vamos usar essa paz, esse amor, não ser embriagado com o nervoso, com a ira, com as nossas crianças. E o Senhor vai estar no controle da situação, tá bom? Que Deus abençoe, dê um like no meu canal para que você receba as próximas notificações. Tenha uma boa noite, Deus abençoe vocês. Um beijo